é um cara que eu tenho crescido com ele, tenho aprendido muito com ele também, né? Então vocês não precisam ir lá, mas em 2 Timóteo 3, né? 10 e 11, ali a amizade de Paulo e Timóteo, né? Fala, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. A ideia aqui é que Paulo e Timóteo eles tinham uma relação de amizade, né? E foi crescendo. Então eu e o Thiago, a gente tem crescido nisso, e eu tenho visto o coração dele, eu vejo o quanto ele se preocupa com coisas da igreja, quando ele pergunta algumas coisas, quando ele quer servir, né? Então, obrigado por esse coração, né? de estar aqui. Então, quero dizer que é uma honra ter você aqui. É mais um irmão que a gente tem para ajudar a gente aqui, né? para pregar, para servir, ele já tem servido. Então é uma honra, cara. A Bíblia nos ensina que devemos honrar, né, os nossos irmãos, honrar irmãos e irmãs que têm esse coração. Então eu estou aqui para honrar você e que Deus te abençoe hoje, que você possa falar aos nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Bem-vindo ao púlpito todo seu. Som. Estão me ouvindo bem no fundo? Sim. Perfeito. Então, como já tivemos um pequeno spoiler, a sala de hoje vai ser sobre o descanso. E, para quem não me conhece, o Ed apresenta um pouquinho. Eu sou lá de São Paulo, vim morar aqui. Quero dar um bem-vindo a todos, novamente. Antes da gente começar esse tempo, quero começar com uma oração. Então, peço que todos possam me acompanhar nesse momento. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, quero agradecer por esse momento aqui, Pai. Quero agradecer pelo Ed, que falar palavras sobre mim. Quero agradecer pela nossa amizade. Agradecer pela oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra, meu Deus. De falar o que o Senhor tem trabalhado na minha vida, como o Senhor tem feito as coisas, Pai. Te agradeço, Pai, por me usar. Que nesse momento não seja o Tiago, mas seja o Senhor falando para as pessoas, trazendo a mensagem que o Senhor quer que eu fale, meu Deus. Então, oro ao Senhor, Pai, que possamos estar aqui, atentos à Sua palavra, meu Pai. Por favor, meu Deus. Obrigado por tudo. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, e o meu Senhor, que eu oro a Ti. Amém. Amém. Thank you. Então, gente, hoje o tema que a gente vai conversar é sobre descanso. E eu gostaria de começar o nosso tema perguntando: quem aqui gosta de descansar? Tem um pessoal que não levantou a mão, então não gosta de descansar, é só trabalhar duro. Então eu acho que uma coisa que todo mundo tem em comum: descansar, tirar um momento para viajar. Cada um gosta de fazer de formas bem diferentes. Gosta de viajar, assistir um filme, assistir uma série. Gosta de poder relaxar. Eu particularmente gosto de assistir um filme com minha esposa, gosto de assistir uma série, caminhar um pouco, jogar um pouco com os amigos. Eu gosto de jogar. Então, cada um tem sua forma diferente de relaxar. Eu trouxe aqui alguns pontos do que a gente gosta de relaxar. Quem não gosta de relaxar do trabalho? Aquela semana pauleira, fala: não, putz, eu quero que chegue sexta, eu quero descansar, cansado. Aquela semana de prova de faculdade, fala: nossa, minhas férias estão chegando, porque vem prova, vem férias logo em seguida. Poxa, quero descansar. Descansar do ministério, nossa, fiz tanta coisa, final de semana tá aí, então bora. Então, a gente gosta de descansar de várias coisas diferentes. E sabe, a gente anda com uma rotina tão cansada assim das coisas. Começa a semana já cheio de coisa, vai chegando no final de semana, nossa, eu vou chegar no final de semana, eu vou descansar nesse final de semana. Aí chega o final de semana, é mais corrida ainda. Nossa, eu tenho isso aqui para fazer, tem aquele outro para fazer, tenho aquele amigo. Mano, final de semana já foi assim, ó, putz, acabou. Começa a semana, tô mais cansado ainda. Não, mas no final de semana que vem eu consigo descansar mais ainda. Mas aí chega o final de semana seguinte, correria de novo, bora lá. Então, a gente vê uma rotina tão cansativa que fala: nossa, eu fico mais cansado. E o que é engraçado é que eu já tive uma rotina assim. Eu tive uma rotina muito exaustiva. Então, teve um período da minha vida onde eu trabalhava de manhã, e aí de noite tinha coisa da igreja para fazer, alguns estudos também que eu fazia para aprender mais. Chegava o final de semana, tinha mais coisa para fazer ainda. E aí o que acontecia? Eu começava a ficar mais e mais cansado. Passava num ciclo vicioso de canseira. Parecia que eu gostava de ficar cansado, mas não é verdade não, tá? Então, eu vivia nesse ciclo. E
é engraçado que eu costumo ouvir algumas coisas. Eu morei com a minha avó, então durante um bom tempo. Alguns vão falar que eu sou mimado, não. Isso é luxo, morar com a avó é muito bom, tá? Então eu morei com ela durante um tempo e algumas coisas que eu ouvia dela de vez em quando eu ficava em casa e não tinha nada, ela falava: nossa, você está em casa. Mas não é aquele nossa que legal você está em casa, é aquele nossa que surpresa, você sempre está fora. Eu passava mais tempo fora de casa fazendo um monte de coisas do que realmente em casa, né? E sabe, eu procurei começar a ter equilíbrio nessas coisas, porque estava uma rotina muito exaustiva para mim. E essas coisas elas acabam afetando pessoas. E uma das pessoas que acabou afetando foi minha avó, com coisas assim, e futuramente foi a minha, que na época era namorada, hoje é minha esposa. Por essa vida de fazer muitas coisas, o que eu fazia? No final de semana eu marcava compromisso. De manhã, tarde e noite, era alguma coisa para fazer. E aí eu levei isso para o namoro. Então, na época eu namorava à distância com a amiga, quando ela vinha para São Paulo, o que eu fazia? Compromisso de manhã, tarde e noite. Vamos ver aquele amigo que mora longe, vamos fazer aquilo, aquele outro. E só que era exaustivo para ela. Ela voltava a semana mais cansada. A gente queria aproveitar, que aproveitar quase nada, porque no último dia a gente estava morto já. Essa era a verdade. E isso acabou afetando um pouco a ela. E eu tive que mudar algumas coisas, porque estava fazendo mal para ela e começou a fazer mal para mim. Então eu comecei a buscar um pouco mais de equilíbrio na minha vida, entre o descanso e entre o trabalho. Mas estou falando muito de correria, estou falando muito de uma vida corrida, e eu quero esse momento para a gente espalhar um pouco. Vamos pensar que a gente vai viajar. Vamos viajar para um local, fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de sítio, montanha, aí é critério, gente. Mas nesse momento eu quero que a gente só pense: poxa, eu vou viajar. E aí como é que a gente vai fazer para viajar? Um amigo nosso se voluntariou, falou: eu vou levar vocês. Maravilha, você vai levar, você está falando, eu não vou negar. Então ele vai levar a gente até lá. A gente vai pegar uma estrada em um tempinho. Imagina que essa estrada é uma estrada de São Paulo para Ribeirão. Para quem não conhece, a estrada de São Paulo para Ribeirão é uma estrada boa. Tem muitas faixas, tem pouco buraco, é uma estrada muito boa de dirigir. Esse amigo vai dirigindo. Só que esse amigo, ele vai devagar, ele vai na manha. Ele vai lá aos seus 90 km, apesar de poder 120, ele está 90. Para aqueles que gostam de correr, pô, 90, pisa de 120, vai. Alguns vão até 160 aí, alguns cabos que eu conheço. Então, começa a falar: nossa, dá para ir mais rápido. Aí ele só acelera aí. Ele fala: não, mano, relaxa, aproveita a paisagem, descansa aí, você está no passageiro, vai descansando aí. Aí você fica: caramba, não, tá bom. Aí você vê lá no Waze, ele vai para a esquerda, mas o Waze pede para ir reto. Ele fala: cara, o Waze está falando que aí está trânsito. Não, cara, eu conheço a estrada, pode deixar. Ou, esse meu amigo está fazendo lutar, mas tá bom, vai, vou deixar. Aí ele começa a ir tomar caminho diferente do que você quer que ele tome. Aquela viagem que era para ser tranquila começa a ficar assim, você começa a ficar com ansiedade: quero chegar no lugar, meu amigo está tomando os caminhos errados. Cara, não dá, vamos trocar de lugar, deixa que eu dirijo, vai, você está ruim no volante, vai. Vamos ficar com aquela ansiedade. Mas vamos tirar esse amigo que está meio ruim de volante, vamos colocar uma pessoa diferente que eu acho que vai dirigir melhor. Vamos colocar... desculpa, gente. Vamos colocar Jesus no volante. Se fosse Jesus, vocês fariam os mesmos questionamentos? Jesus está indo devagar. Ele fala: não, relaxa. Não, pode ir, se quiser 40, vai 40. Jesus está indo para a esquerda, está cheio de trânsito. Não, você vai passar por cima dos carros. Jesus vai entrar, está indo reto assim: pô, esse ali não dá não, ali a gente vai cair. Não, mas é Jesus. Jesus, o carro vai passar planando, está tranquilo. Se fosse Jesus, seria muito mais tranquilo, porque aí ele no comando e ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele vai fazer, né? Mas qual que é o ponto? Eu quero trabalhar num ponto onde o descanso é uma das formas de confiança em Deus. Onde que nosso momento de descansar pode ser uma forma de confiar em Deus. Mas como que a gente vai fazer isso? Tem uma escritura que me ajuda a compreender um pouco mais sobre essa questão de confiar em Deus, através do meu descanso. E a escritura que a gente vai começar a estudar hoje
a escritura de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao 7. Todos lá? Bem, a escritura de Levítico diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as lavouras, aparem as vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colhem o que crescer por si, nem colhem as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado, o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos, animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser consumido. Então, antes da gente estudar um pouco sobre essa escritura, quero só contextualizar um pouquinho. Esse é um momento aqui onde Deus está passando algumas instruções para Moisés, para que ele leve até o povo. Então, o povo estava vindo de um momento assim de escravidão durante muitos anos. O povo estava com alguns costumes daquela época de escravidão no Egito. E Deus está trazendo algumas instruções para o povo ser um povo separado para Deus. Ele fala: quero que o povo faça isso, para ele conseguir estar comigo. Então, aqui em São, o livro de Levítico ele tem algumas instruções, tudo. E o que a gente vai estudar um pouco mais hoje é essa daqui. E para poder começar a entender um pouquinho sobre essa questão do descanso, questão da confiança, a gente vai começar estudando então o versículo 3 e 4. Então, o versículo ele diz assim: Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem suas vinhas e façam colheitas de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie as suas lavouras, nem apare suas vinhas. Então, alguns pontos que a gente pode começar a estudar sobre essa questão do descanso. A gente vê Deus falando uma coisa: você vai ter um tempo de trabalho, você vai ter um tempo de descanso. Então, Deus está determinando um período para a gente trabalhar, um período para a gente descansar. Então, Ele fala: nesse período, trabalhe, nesse período você descansa. Para ter um equilíbrio nas coisas, buscar um equilíbrio entre o trabalho, buscar um equilíbrio entre o descanso. Ele pede isso para a gente. Mas, vocês já se perguntaram por que Deus determina um período de trabalho e um de descanso? Por que Ele fala isso? Já se perguntaram por isso? Em algumas outras passagens Ele fala um pouco sobre descanso. Mas já pararam para pensar sobre isso? Por que Deus fala sobre o descanso? Por que Ele traz isso na Bíblia para a gente? E uma das coisas que eu acredito é que Ele quer falar para a gente: olha, trabalhar vocês precisam, mas vocês também precisam do descanso. Porque Ele precisa deixar enfatizado, porque a gente vai, senão a gente acaba sendo muito tendencioso para um lado. Ele quer que a gente tenha esse equilíbrio. Então, quando eu vejo que Deus fala sobre isso, sobre esses 2 períodos, Ele está buscando falar para a gente: olha, vocês vão trabalhar, vocês vão, mas vocês também vão descansar, que é uma coisa importante. Então, Ele traz isso para a gente também, buscar ter um equilíbrio. Poxa, legal, eu falei sobre descanso, a Escritura fala sobre descanso, mas onde entra o ponto de confiança? Onde que entra essa confiança que eu falei no começo? Aí é que a gente vai seguir no texto de Levítico 4 ao 7, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre essa parte do descanso. Então, eu vou ler novamente, que diz assim: no 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem suas lavouras, nem parem suas vinhas,
Não colhe o que crescer por si mesmo, nem colhe as uvas de suas vinhas que não foram podadas. A terra terá um ano de descanso, vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso sabático. Você, o seu escravo, trabalhador, contratado, residente temporário que vive entre vocês, bem como seus animais de rebanho e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Então, para entender um pouquinho o que estava se passando com o povo, fazer um exercício. Vamos nos imaginar naquela época como que era. A Escritura fala, mas vamos tentar imaginar como é que era se a gente estivesse naquela época recebendo essas instruções que Deus deixou. Como que seria? Então, poxa, eu vou imaginar lá, beleza, vou acordar cedo, vou trabalhar no campo, vou lá fazer tudo que eu preciso fazer. Um dia exaustivo, debaixo daquele sol, caraca, trabalho duro. Aí eu deixo o meu calendário lá. Esse dia aqui é quando começa o meu ano do descanso. A gente é um pouquinho assim, fala, nossa, aquele dia eu vou descansar. Eu falo, não, estou ansioso, vou descansar. Tá bom, passando o ano descansando. A gente vai trabalhando lá todos os dias. Conseguiram se imaginar um pouquinho? Eu sei que é um pouco difícil, mas tenta entrar para a gente entender realmente o que a Escritura está falando para aquele povo, né? Naquela situação, né? E o povo que era agricultor, né? Cuidava muito da terra para ter o que comer. Então, e aí chega esse ano, chegou aquele dia, vou descansar agora, eu tenho um ano. Gente, um ano para descansar é coisa. Fala para vocês, um ano para descansar. Quem CLT tá brilhando os olhos aí, fala, ô, maninho. Então, um ano para descansar é bastante coisa. A gente para e pensa, o que eu vou fazer nesse um ano? Vou viajar. Eu tenho um ano para descansar, vou conhecer tanto lugar. Vixe, viajar para onde eu quiser. Então, naquela época, a viagem era um pouco mais longa. Hoje a gente tem carro, tem avião, tem um monte de coisa aí para poder viajar. Mas naquela época era na base do pé. Então, esse tempo vai dar para eu viajar, conhecer alguns locais. Vou receber minha família, que não vem faz um tempo. Legal, vou atualizar as coisas que eu preciso atualizar, as fofocas que eu preciso atualizar aí, né, sei lá. Então, vamos ter bastante coisa aí para fazer. E é legal, vai passando um mês, vai passando 2, 3 meses. Lembra que a gente não está plantando. A terra está lá parada. O alimento está descendo. Hoje, a minha esposa tem uma criancinha ali no estômago. Está comendo mais que o normal. Do jeito que ela tá comendo aí, rapaz, tá comendo mais que o normal. Aí você fala, caraca, minha mulher tá comendo. Pensa. Aí chega aquele seu parente de longe e fala, ixi, mas esse parente come. Rapaz, os 3 filhos dele aí, ele faz um estrago. Aí, não sei não, hein, não sei se vai dar não. Vou confiar, vai, vamos ver. Aí chega, aí começa a ver algumas dúvidas, vai passando os meses, vai passando, fala... Começa a vir alguns questionamentos, né, de, cara, se o meu armazém falhar, der uma tempestade e levar tudo embora, o que vai acontecer? Eu não vou ter o que comer. E se chegar aquele momento que eu vou olhar assim, comi demais e falei, cara, e agora? O que eu vou fazer nos anos? E, mano, tô sem comida. Começa a vir, e se aquilo, poxa, se aquilo acontecer, se aquele outro acontecer, começa a vir tanto pensamentos assim, que aquele momento que era um momento separado para Deus, que Ele falou, separem isso aqui, começa a entrar num momento de turbilhão de preocupações, de ansiedade, um monte de coisas, né? E se eu precisar ficar até mais tarde no trabalho hoje, não vou descansar hoje, vou ficar até mais tarde, vou ralar até mais tarde. E se eu quiser estudar até mais tarde também, varar a noite estudando, poxa, tranquilo, vou varar a noite hoje. E se você vê que começa a vir um monte de dúvidas, e se são só dúvidas que vão vir, não quer dizer que vai acontecer, mas são dúvidas que começam a ficar na nossa mente. E aí começa a ter coisas como, cara, eu não estou orando mais, não estou entregando mais a Deus, estou querendo fazer as coisas, né, pelo meu próprio esforço. Então, naquele exemplo do carro que eu dei, a gente coloca a Cris para dirigir, vamos tranquilo. Nos primeiros quilômetros está de boa, mas e aí para frente, como é que vai ficar? Como é que vai ficar essa ansiedade de querer tomar controle, de querer tomar direção? Então, uma pergunta que a gente pode passar pela nossa mente, mas será que a gente tem descansado enquanto Cristo está no volante? Ou a gente fala para ele, encosta aí, deixa que eu dirijo agora,
deixa que eu vou conduzindo agora. E na Escritura, uma coisa que eu deixei de lado, que é o que eu quero trabalhar agora, é que o povo ele ficava 1 ano de descanso, mas ele ficava até o 3º ano para colher o que plantou. Por quê? Porque no primeiro ano ele descansa, no segundo ele planta, ele volta àquela terra que ficou 1 ano parado, sem cuidado, ela precisa ter cuidado, para ela voltar a produzir o que ela estava produzindo, para a gente colher os frutos no 3º ano. Então a gente vai ter 1 ano de descanso, um segundo ano onde só vai plantar, trabalhar novamente, para colher então no 3º ano. Como é que seria para vocês, trazendo esse contexto de que vocês vão ficar até o 3º ano sem ter um alimento que a terra vai produzir, assim, pelo trabalho de vocês? Como é que seria, colocando isso para vocês, né? Então, a gente hoje tem uma rotina bem corrida. Como eu falei para vocês, eu tinha uma rotina muito corrida, fazer muitas coisas, ter muitas tarefas, e chegava um ponto de que realmente afetava as pessoas à minha volta, né? E eu queria perguntar para vocês, a rotina de vocês tem sido assim? Porque a minha história tem semelhança com a história de vocês, onde vocês estão vivendo algo cansativo, onde vocês chegam uma semana mais cansados do que entraram. Vocês têm ouvido coisas como eu ouvi da minha avó? Nossa, você está em casa hoje. Ah, que legal, né? Mas como que tem sido? Vocês têm ouvido essas coisas hoje? Então, hoje a gente vive num mundo onde é muito... onde ele pede muita produtividade, onde ele quer que a gente seja produtivo constantemente, tenha um monte de coisa para fazer durante o dia. A gente vive num mundo assim. E a pergunta é errado viver dessa forma? Depende. Por que depende? Se a gente coloca um padrão, num olhar de uma sociedade que exige, não é errado. Ela está pedindo, por que é errado? Mas se a gente coloca na ótica de Deus, como a gente viu na Escritura, ele pede equilíbrio. E onde fica o equilíbrio? Fica de lado. Então, na ótica de Deus, é diferente. Ele pede para a gente ter equilíbrio nas coisas, pede para ter um momento de descanso. Poxa, mas legal. Alguém chega e fala, cara, eu vivo uma rotina assim, para mim tá tranquilo. Pô, irmão, parabéns, não tá da hora aí, então. Mas sabe, eu começo a pensar assim, legal, se eu vivo fazendo as coisas só por meus esforços, colocando, até envolvendo as pessoas à minha volta em cima da minha rotina, é como eu usar um cartão de crédito. Eu vou passando um cartão de crédito toda hora. Vou passando aqui, vou passando ali, tá tranquilo. Só que como todo cartão de crédito, a fatura uma hora chega. E o que acontece com a fatura? Qual que vai ser? O que vai vir nessa fatura? É uma saúde mental ruim ou uma saúde física ruim? É um relacionamento com a família ruim? Com amigo, com esposa? Qual que vai ser o valor da sua fatura que você vai receber? Está esperando uma fatura boa ou uma fatura ruim hoje? Então, como eu falei, a minha rotina ela trazia isso. E a consequência que eu colhi foi algumas coisas. Então, qual que é a fatura que você está esperando receber em casa hoje? Falei, pô, legal. Vou então passar a descansar. Falou sobre descanso, vou descansar. Vou anotar na minha agenda, lá vou colocar. Massa. É legal, chega lá, coloca a nossa agenda no tempo de descanso. O irmão vai, vamos marcar um tempo aí? No tempo de descanso. Pô, pode ser outro dia? Não, é o único dia que eu tenho. Tá bom, beleza, vai. Eu postergo. Aí vai, postergou, novamente chega um outro compromisso. Daqui a pouco mais um outro compromisso. Aí o tempo de descanso começa a ficar para segundo, para terceiro, para quarto. Acontece que a gente acaba nem tendo o tempo de descanso mais, porque está na agenda, mas não está sendo cumprido. Ele só está lá. E a primeiro momento que aparece algo, a gente tira ele. Alguém se identificou mais ou menos com o que eu falei? Então, fala, poxa, legal, tá, eu vou tirar realmente um tempo para descansar. Mas aí, o que eu faço? Como que eu faço? Deus determinou um período para o povo. Cara, eu não consigo ficar um ano. E aí, eu vou ficar um ano descansando? Eu sou que nem o povo. E aí, o que eu faço? Então, aí Deus deixa algumas instruções. Como Ele deixou para o povo, Ele deixa algumas instruções para a gente. Qual foi a instrução assim que a gente pode estudar um pouco e entender um pouco mais? Em Romanos 14, do versículo 5 ao 6 e o versículo 22,
Os versículos dizem assim: a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considere um dia especial para o Senhor, o faz. Aquele que come carne para o Senhor, o come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Assim seja, no versículo 22, diz assim: assim seja, qual for seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, eu deixei destacado umas pedacinhos da Escritura, né? Que ele fala, né? Permaneça entre você e Deus. Isso. Como a Escritura fala, ele diz que a gente vai ter vários modos de pensar. Qual é? Uns podem tirar o dia para descansar no sábado, outros podem tirar um dia para descansar na segunda, no domingo, outros podem tirar o dia para descansar 2 horas no dia. Mas ele fala: o que você escolher é entre você e Deus. Você se acerta com Deus. Não é comigo, não é com o irmão que está aí, não é com a família, não. Entre você e Deus. Então, você marcou isso com ele? Beleza, é você e ele. Então, a pergunta que fica: você tem honrado os compromissos feitos com Deus? Então, novamente, vocês têm honrado esse compromisso feito com Deus? A Bíblia ela fala algumas coisas. Uma delas é: se não formos fiéis no pouco, como seremos fiéis no muito? Então, ela traz isso para a gente. E da mesma forma ela fala: se não formos fiéis no pouco, não vamos ser fiéis no muito. Ela fala: se forem fiéis no pouco, vocês serão fiéis no muito. Quando a gente escolhe fazer essas coisas com as nossas forças, eu gosto de pensar que é o mesmo que falar: Deus, eu sei mais que o Senhor. No volante dirigindo, eu dirijo melhor que o Senhor, eu vou na velocidade que eu preciso chegar. Fala: Deus, fica aí, deixa, porque eu sei mais que você. E quando a gente coloca outras coisas em cima de um compromisso com Deus, é quase como a gente falar: Deus, esse compromisso é mais importante que o Senhor. Então, vou deixar você de lado. Fica para terceiro, fica para escanteio aí, enquanto eu faço outras coisas. Tá, legal, eu escolho entregar para Deus. Mas como é que eu sei que Ele vai cuidar? Como que eu sei que Ele realmente vai dar seguimento nas coisas que eu preciso? E nosso Deus é um Deus muito bondoso. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe todas as coisas. E uma coisa que Ele sabia era que o povo lá de trás ia reclamar se Ele ficasse 1 ano descansando. E na nossa última escritura, a gente vai ver o que Deus fala. O que Ele traz para a gente. E aí, novamente, lá em Levítico 25, um pouquinho mais para frente, versículo 20 ao 22, ele diz assim: caso vocês perguntem: o que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a nossa colheita? Saibam que eu enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita do ano anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Deus ele já sabia que o povo ia reclamar. Fala: e aí, o que eu faço? Vou entregar e vou ficar sem comer? Não. O que você vai fazer? No seu 6º ano, quando você decidir entregar para mim, o que eu vou fazer? Eu vou te mandar a bênção. E até onde você acha que vai ficar 1 ano só se sustentando o meu alimento? Não. Eu vou te deixar até 1 ano. Porque eu sei que você precisa ter 1 ano. O povo ele ia reclamar de 1 ano, mas Deus supriu para 3. Então, quando a gente decide trazer essas coisas para Deus, entregar nas mãos dele, ele vai além do que a gente imagina, além do que a gente pergunta e questiona a ele. Então, isso é o que Deus falou para o povo. E qual é o ensinamento que a gente pode tirar disso daqui? O ensinamento é de que quando a gente decide confiar, decide descansar em Deus, descansar das coisas, confiar nele, ele fala: eu vou te suprir.
e pode ter certeza que eu vou sofrer muito mais do que você está pensando. Esse é o Deus que a gente procura seguir, esse é o Deus que a gente procura adorar. Esse é o Deus que Ele olha e fala, eu amo vocês, eu vou cuidar de vocês. Então, quero fazer um breve resumo do que a gente pode ver hoje. A gente fala um pouco sobre período de descanso e trabalho, onde a gente tem um período de trabalho, é necessário, mas a gente tem um período de descanso, onde também é necessário. A gente viu que é necessário um equilíbrio, não muito trabalho, não muito descanso, mas ter um equilíbrio entre os dois. A gente viu um momento onde a gente fala, tá aí, como que eu vou descansar? Quanto tempo eu vou descansar? Como que eu vou descansar? Deus ele vem e fala, olha, descansem, seja 2 horas, seja um dia, seja um tempo que vocês conseguirem, mas isso aqui é entre eu e você. Fica o acordo entre a gente, fechou? Então ele traz esse ponto pra gente, porque a gente sabe que descansar um dia para alguns é difícil. Então Deus ele cuida da gente. E o último ponto que a gente procurou estudar é sobre essa bondade de Deus. Deus ele sabe já dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas. E Ele traz para a gente falar, confia que eu te trago isso. Eu vou te trazer bênção. É isso que eu quero trazer para você. Então, esse foi um resumo do que a gente pôde ver hoje sobre a questão do descanso e esse paralelo com confiança. E aí eu quero deixar algumas perguntas para reflexão. Nessa semana, no mês, algumas perguntas realmente para a gente refletir. Estou disposto a entregar nas mãos de Deus minhas tarefas do dia a dia? Essa é a primeira. Como tem sido, você tem confiado em Deus para fazer as coisas? Ou você tem entregado nas mãos de Deus e tirado com a outra? Sua agenda é lotada a ponto de não ter tempo para respirar? Então, quero deixar apenas algumas perguntas de reflexão para a gente, pensar sobre isso realmente, como tem sido a nossa vida, como tem sido a vida de vocês hoje. E, para finalizar, eu queria, para aquelas pessoas que foram convidadas aqui, nesse momento, que estão aqui hoje, ouviram disso, estão curiosos para saber um pouco mais sobre isso, sobre esse Deus, converse com a pessoa que te convidou, pergunta para ela, a gente pode fazer um estudo, te mostrar um pouco mais sobre esse Deus que nós temos. E vai ser uma alegria. Então, gente, esse era o tempo que eu queria passar para vocês sobre o descanso. E agora eu quero pedir para todos ficarem de pé, vamos ter o nosso momento aqui das canções novamente.